O entendimento nosso, irmãos, ele é trabalhado de uma forma que haja crescimento, que haja um desenvolvimento. O homem, ele está em constante crescimento, ele está se desenvolvendo em estatura e em sabedoria. E essa constância desse desenvolvimento, ela não vai parar nunca, nunca. Nunca nós saberemos tudo, tá? Nunca seremos 100% sábios, porque Deus, ele é de uma grandeza tão imensurável que um ser que é finito jamais pode alcançar aquilo que é infinito. Então nós temos por base os ensinamentos bíblicos, né? Nós tomamos por base os ensinamentos bíblicos e aplicamos esses ensinamentos para o nosso dia de hoje, para o nosso dia a dia. Então nós estamos aqui construindo a nossa vida com Deus. Nós não vivemos a vida do outro, daquele que já viveu a sua vida com Deus. Então nós estamos em constante crescimento, em constante aprendizado, estamos manifestando aquilo que Deus ele tem colocado no nosso entendimento. Sabemos que nós não governamos, mas Deus governa sobre nós. Nós sabemos que nós não temos condição de sequer respirar por nós mesmos, é Deus que nos dá essa condição. Então tudo isso é a condição que nós vivemos nos dias de hoje. Mas no versículo 41 aqui de João 6, é dito assim, olha, então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado. Por essa afirmação, os religiosos criticavam Jesus. Qual é a afirmação? A afirmação é, eu sou o pão que desce do céu. Essa afirmação fez com que os judeus, os religiosos, os representantes da religião, criticassem Jesus por essa afirmação. Eu sou o pão que desce do céu. Diziam, este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer, desci do céu? Jesus, porém, respondeu, parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Então aqui nós precisamos ter um tempinho, né, irmãos, para a gente começar a identificar essa fala de Jesus. Quando ele diz assim, olha, parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. Muitas pessoas, irmãos, eles não conseguem compreender o que significa essa revelação. Eu digo que a grande maioria não consegue entender isso aqui. As pessoas acham que vir a Jesus é você fazer parte de uma religião, ou você fazer parte de um grupo de pessoas, seguindo doutrinas, seguindo regras, seguindo aquilo que são os costumes de um povo, de uma época, de um tempo, né, usando um certo tipo de vestimenta. Então são várias coisas que acontecem que as pessoas entendem que isso é vir a Jesus. O que Jesus está dizendo aqui é algo sobre a soberania de Deus. É algo muito maior do que aquilo que o entendimento humano, se ele não for o entendimento que foi trabalhado na revelação do Espírito, ele não consegue captar. Por quê, amor lindo? Porque o vir aqui, quando ele diz assim, olha, pois ninguém pode vir a mim, esse vir não é no tempo e no espaço, irmãos, igual muitos pensam. Isso ele não está se referindo a um local, a um tempo e a um espaço. Esse vir a mim, como ele está dizendo aqui, se o Pai não trouxer, é algo que não está para a matéria e não está para o tempo e espaço. Isso aqui está para a condição do onde a irmã Cileide acabou de comentar. Isso aqui é um onde a pessoa possa estar revelando. Onde eu estou revelando. Muitos vivem por aquilo que é o que e o como. O que eu devo fazer, então,
para ir a Deus? E como eu irei a Deus? Se Jesus está dizendo, se o Pai não trouxer, a pessoa não vem. O Pai significa o quê para nós? O Pai é a vida. Se a vida não lhe oferecer as condições, você não é nada. É isso que ele está dizendo. Se a vida não lhes oferecer a condição, você não pode sequer respirar. Você não pode sequer dar um passo. Você não, nem sequer pode levantar, nem abrir os olhos. Você tem força para isso, se a vida não lhe oferecer essa condição. Então, se Deus não reina, se Deus ele não entrega aquilo que é a vida por nós, irmãos, não existe vida. Não tem o como fazer, né? Não tem o como ser. Não tem o como nada, né? Nada seria se não fosse Deus. Então, quando nós começamos a compreender que nós estamos em Deus, nele nós fomos gerados, nele nós nos movemos, nele nós existimos, nele nós estamos, nele nós nos comunicamos, nós nos revelamos, tudo é nele. Então não existe uma pessoa que não esteja em Deus. Não existe isso. Não existe uma vida, não existe um mundo sequer se ele não estiver em Deus. Então tudo está porque está em Deus. Por isso está. Senão não estaria. Então, quando ele começa a abrir esse entendimento para o povo, é muito raso, né? Porque o povo ainda está nos rudimentos. E esse povo, então, eles encontram muita dificuldade para compreender essa grandeza. Mas no versículo 44, quando ele diz assim, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei, muitos ainda acham que esse dia está por vir. Esse dia está por vir. Mas esse dia já aconteceu, como muitos de nós também já sabemos que esse dia já aconteceu. Tá? Ele já aconteceu. E ele afirma que tudo isso que ele está dizendo está escrito como escritura, está aqui revelado como escritura, no versículo 45, né? Como dizem as escrituras. Então, todos eles serão ensinados por Deus. O que significa isso? Todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Todo aquele que ouve, tá, irmãos? E aprende com isso. Esse vem. Mas quem não ouve, irmão Arlindo, e quem não aprende, esse aí, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele não virá. Ele não entrará para este reino que nós estamos falando. Enquanto ele não ouvir e não entender, ele não entra para o reino, irmãos. Ele está sempre ele reinando. Ele não entende que ele está sendo reinado. Então, se você pegar as nossas mensagens, aquilo que nós conversamos aqui, isso tudo é uma sequência de entendimento. Uma pessoa que ela vive da árvore da vida, ela frutifica. Ela é governada. Ela revela a paternidade. Ela não está aqui galgando o seu direito de ir para o céu, mas ela está aqui revelando quem de fato ela é, porque de lá ela veio. Não é o daqui para lá, é aquilo que de lá se revela, entendeu? Se você é uma pessoa que não entendeu ainda que você está aqui para revelar, então você não entendeu que você é parte da árvore da vida, que você está aqui frutificando, que você não está aqui obtendo nenhum direito, né, para usufruir ou para frutificar algo que você não é. Então você começa a entender essas coisas. Por quê? Porque isso é dado pelo conhecimento da palavra ou pela revelação do Espírito. Somente aquele que conhece a palavra, irmãos, que se depara com o conhecimento da palavra, dessa palavra que foi revelada no Logos, né? O Logos revelando essa palavra, que se compreende essa totalidade nessa revelação materializada, nesse rema de Deus, é uma revelação materializada, então essa pessoa ela vai crescendo. Isso é inevitável, tá? Isso não depende
de circunstâncias religiosas, não. Isso que depende de conhecimento e de aceitação. E ele continua dizendo assim, olha, como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Não que alguém tenha visto o Pai. Somente eu, Jesus fala, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade. Quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Será que isso aqui é uma verdade de Jesus, irmãos? Quem come o pão do céu jamais morrerá? Desde a época que ele falou isso aqui, será que isso seria para um futuro longínquo? Ou ele estava falando para pessoas que já poderiam participar dessa vida já? Eu lhes digo a verdade, 47. Quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. O que é esse pão do céu, será? Será que isso aqui é algo físico? Não é físico, irmãos. O pão que desce do céu é o alimento que desce do céu. É a forma com que a pessoa se alimenta. É a forma com que ela vive. Que tipo de alimento nós nos alimentamos? Nós nos alimentamos do alimento físico para manter o físico. Mas nós precisamos nos alimentar do espiritual para mantermos o espiritual. O alimento que desce do céu é o conhecimento que vem da parte de Deus para nós. E é esse o tipo de alimento que deve ser, que nos sustenta. Aquilo que é a nossa motivação, aquilo que é a nossa vida, aquilo que é a forma do nosso viver. Então ele diz assim no versículo de número 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer este pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Então, vamos entender isso aqui, tá, irmão? Isso aqui é muito sério. Esse versículo 51, ele é muito sério. Qual que é o pão vivo? O pão vivo que desceu do céu, né? Esse pão vivo, eu sou esse pão vivo que desceu do céu. E quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então, onde está o pão, né, que o mundo precisa para que viva? Onde que está esse pão? Esse pão, nós sabemos que ele não é físico, tá, irmãos? É uma forma de espírito, é uma forma de compreensão, é uma palavra de entendimento, é um espírito, esse pão. E ele está dizendo assim, olha, isso você vai ver onde, essa forma? Você vai ver isso onde? Na carne de Jesus. Nessa carne, nessa vida da carne de Jesus, na vida da carne de Jesus, você vai ver, você vai entender esse pão vivo que desceu do céu. Eu vou revelar esse pão vivo que desceu do céu, eu vou oferecer esse pão vivo para que o mundo viva. Onde? Na minha carne. Na minha carne eu estarei oferecendo o pão vivo que desce do céu, e é esse pão que dará vida ao mundo. Então nós precisamos observar a vida de Jesus, irmãos. Mesmo que se passou 2000 e tantos anos. Por que o mundo precisa observar a vida na carne de Jesus? Para que ele entenda como que é viver esse pão vivo que desceu do céu. Então esse aqui é para nós
um manual. Isso aqui para nós é um exemplo. Vamos ver na carne de Jesus, na vida de Jesus, como é que eu posso obter o pão vivo que desceu do céu. É nessa vida que eu vou entender. Então, os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode este homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então, Jesus disse novamente: Eu não lhes digo, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. A vida precisa ser revelada a partir de quem? De mim. Eu preciso ter essa vida revelada a partir de mim. Isso aqui é a minha libertação. Isso aqui é a minha cura. Isso aqui é o meu entendimento transformado para que eu possa viver a partir do reino dos céus, o reino de Deus. Se isso não acontecer, irmãos, eu posso estar vivendo, mas eu estarei somente na existência e não na vida. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai. Então nós também devemos entender o quê? Que nós vivemos por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por quê? Por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos disseram: Sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: Isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu? Onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. Então, isso aqui é importantíssimo, tá, irmãos? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. Será que de fato nós sabemos e vivemos e entendemos e temos uma vida a partir deste conhecimento, irmãos? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. O que é isso, irmãos? A natureza humana não realiza coisa alguma. O que é isso? O que será que é isso? Será que é no sentido do fazer o certo? Será que é no sentido de fazer o que é errado? Será que em todos os sentidos a natureza humana não realiza coisa alguma? E as palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Então preste atenção. O que é o espírito, irmãos? É a palavra. A palavra é o espírito. Eu sei que nas igrejas nós somos ensinados durante muito tempo, isso eu fui ensinado, eu ensinei isso durante muito tempo, que o Espírito de Deus é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Nós ensinávamos assim. Só que o Espírito na Bíblia, não tem nenhum lugar na Bíblia que mostra que o Espírito é uma pessoa. Dependendo do texto ali que está sendo colocado, ele tem ali a sua conotação. Mas nenhuma delas o Espírito é visto como uma pessoa. Aqui, Jesus está dizendo, nesse versículo 63, que ele é de suma importância para nós, que somente o Espírito dá vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. Ele diz assim, e as palavras que eu lhes digo são Espírito e vida. Então, o que é o Espírito nesse contexto aqui? É a palavra falada. É a palavra dita que é o Espírito de Deus. Então, quando é dito assim, olha, e eles receberam o Espírito de bom grado, será que entrou alguma coisa ali que fosse um ser na vida deles? Ou entrou no entendimento deles aquela palavra que estava sendo ensinada?
entrou a palavra que estava sendo ensinada. Então, eles receberam aquela palavra, e a Bíblia diz, eles receberam aquele Espírito. Porque eles receberam, compreenderam aquela palavra, e a partir daí, eles viveram segundo aquela palavra. Então, quando é dito assim, olha, aqueles que são guiados pelo Espírito, a pessoa pensa que o Espírito vem, possui ela, e a partir dali aquele Espírito começa a governar ela, e ela perde ali, então, o controle daquele corpo. Quem assume o controle do corpo é o Espírito Santo. O Espírito Santo agora que leva ela para fazer as coisas, para lá e para cá. Não é isso que quer dizer, viu, irmãos? Isso aqui é uma palavra que entra no entendimento e a pessoa assume aquela palavra. Para isso aqui sou eu. Essa palavra está revelando de fato quem eu sou. Então, toda a Bíblia, irmãos, toda a Bíblia, ela veio para nos ensinar a partir de um ser. Então, nós não somos aqui pessoas que estamos aqui para aprender, irmãos, como devemos agradar a Deus e sermos espirituais. Jamais, esquece isso. Você é um ser espiritual, completo, completo. Não te falta nada. Nas regiões celestiais você tem tudo, mas aqui na região da matéria está faltando. Muitas coisas faltam, mas na celeste não falta nada. Então, eu preciso começar a frequentar a região celestial. Eu preciso frequentar a região celestial. Isso deve acontecer comigo o tempo todo. Porque se eu for um ser que eu não frequento a região celestial, eu não terei essa condição de revelar, né? De trazer aqui do céu aquilo que é a vontade de Deus. Então o problema está no quê? Numa condição, numa compreensão, para que eu possa ser colocado num onde Deus quer que eu seja o revelador daquela condição. Por que no Salmo 2 é uma coisa que me intrigava muito, irmãos? O Salmo 2, ele é extraordinário. Porque quando ele fala assim, filho, hoje te gerei. E aí Deus ele fala assim para o filho, filho, pede-me que eu te darei as nações por herança. Esse entendimento, irmãos, ele a gente não consegue trazer isso aqui para os irmãos em algumas horas, não. Isso aqui teria que ser estudado durante muito tempo. Seriam muitos estudos. Por quê? Porque o filho, ele carrega a responsabilidade das nações. As nações é a herança do filho. E esse filho somos nós. A nação é responsabilidade nossa. Mas a pessoa acha que a responsabilidade dela é só aquilo que ela tem fisicamente na mão. E não é assim que funciona, irmãos. Você não precisa ser o dono daquilo ali. Mas você tem que assumir a responsabilidade daquilo ali, independentemente da mão que está segurando. Aquilo é responsabilidade do filho. As nações se tornaram responsabilidade do filho. O filho, ele revela Deus às nações. E isso tudo são compreensões que são dadas pelo Espírito. Então, no versículo 64, ele diz assim, mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra da vida eterna. Ou o Senhor tem o espírito da vida eterna. O Senhor tem a condição da vida eterna. O Senhor tem a palavra, tem o espírito da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse,
Eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. Então, o que eu queria que os irmãos prestassem atenção, irmãos, era que você entendesse que o Espírito de Deus, ele se move em nós, no nosso entendimento. Muitas vezes é dito no nosso coração, muitas vezes é dito, né, que o Espírito, ele nos impele, que o Espírito nos governa, que o Espírito, ele nos dá as condições, mas muito não entende como que funciona isso. É uma palavra, tá, irmãos? O Espírito aqui é uma palavra. Nesse contexto aqui, ele vai ter outros contextos, onde ele será outras coisas, mas aqui no que nós estamos dizendo é a palavra. Mas em nenhum contexto o Espírito vai ser a terceira pessoa da Trindade, porque isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Ele não é uma pessoa, ele é uma condição de entendimento. Então, o espírito, né, por exemplo, do anticristo, é o entendimento que nos leva a ser contra os ensinamentos de Cristo. Não existe um espírito ali, uma pessoa ou algo assim que seja, né, extraordinário ou fora da compreensão humana, que possui uma pessoa, né, que ele entra na pessoa e possui. Não é isso. É uma condição de compreensão e de entendimento. O Espírito de Deus é o quê? É você entender Deus. O homem, na história, ele revelou que ele não compreendeu Deus, então ele não tinha o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus não agia neles. Por quê? Porque eles agiam conforme era o entendimento deles, vivendo do que era o certo deles e o errado deles. Então, se eu vivo do meu certo, do meu errado, eu não vivo o Espírito de Deus. Eu posso falar em língua estranha, dançar na igreja, na hora do reteté, ficar rodando, tudo, mas se eu não vivo o entendimento de Deus, eu não tenho o Espírito de Deus, porque o Espírito é a palavra de Deus, é o entendimento de Deus. Somente as pessoas que comem da árvore da vida, do pão que desce do céu, da água da vida, esses têm o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é você viver o entendimento de Deus. Então, quando Jesus ele começa a revelar o que é o entendimento de Deus, as pessoas começam a encontrar muitas barreiras e muitas dificuldades para entender o que é o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Posteriormente falaremos mais a respeito, mas eu agradeço desde já. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust